Boa noite, que a paz de Deus seja conosco. Vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje, lendo a página de preparo de ambiente do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Emmanuel. O capítulo é 128, Dádivas Espirituais. E descendo eles do monte, Jesus ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite entre os mortos. Mateus capítulo 17, versículo 9. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. E o próprio Mestre Divino quem nos exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto dos gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O Mestre não determinou a mentira. Entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa gota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensão e sarcasmo nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliar a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontra. Mas não barateeis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Nós estamos vendo essa página de preparo de ambiente, com todo amor, com toda gratidão a todos os irmãos da Casa de Bezerra de Menezes, e que nesse instante estamos transmitindo aquele abraço fraterno da nossa Sociedade Vinha de Luz, eu, João Maceió da Silva, para que todos sejam considerados abraçados pelos nossos co-irmãos da nossa casa. E nesse instante, com o nosso pensamento voltado para Deus, rogamos a proteção divina, que todo esse trabalho que seja realizado em benefício do nosso próximo, nos esclarecendo, amparando e servindo em todas as horas de nossa vida. Abençoe a todos que compareceram a essa casa na noite de hoje, para que todos recebam a graça de Deus. Como nessa semana estamos comemorando o seu nascimento, 29 de agosto, estamos comemorando, lembrando com muito amor, com muita gratidão, nosso querido Bezerra de Menezes, aonde hoje nós estamos
cooperando com essa atividade divina aqui na Terra. E nesse instante, Pai, pedimos por essa humanidade que geme, chora e sofre por esse mundo afora, por todos aqueles que passam por dificuldades nesse mundo, nos leitos dos hospitais, na via pública, na debaixo das marquises, esses pobres considerados desanimados, entediados da vida, e fugiram do lar e da família que estão perambulando pelas ruas. Nós rogamos a Deus, nosso Pai, por todos, que todos sejam tocados por essa centelha de luz nesses corações aflitos. E todos aqueles que também nos procuram, Jesus, nessas horas difíceis, através da violência dentro do lar, na violência, na falta de respeito dentro do próprio lar, nós estamos enviando essa mensagem de amor, de gratidão, para que essas criaturas acordem para o bem, para a sua própria felicidade de viver. Muito obrigado, Pai, e assim sendo em teu nome, ainda pedimos que abençoe todas as atividades que essa casa vem realizando para o bem. Abençoe a todos, Pai. E nesse instante, em nome de Deus, em nome do nosso mentor, amigo espiritual, Bezerra de Menezes, nós pedimos permissão para dar início ao nosso estudo da noite de hoje, dentro da tua doce e bendita paz. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Nesse instante, nós declaramos iniciado o nosso estudo da noite de hoje, que nós vamos conversar a respeito do suicídio e suas consequências. É um assunto assim muito grave. Estamos passando no momento que cada dia está crescendo na face da Terra e nós estamos precisando de conversar, ampliar os nossos conhecimentos do caminho do bem, do caminho do amor, do caminho do apoio a essas criaturas que estão passando por essas dificuldades. Todos nós, Pai. E nesse instante nós estamos aqui de posse da obra de Martins Peralva, intitulada Pensamento de Emmanuel, em que nós estamos fazendo esse estudo, iniciando esse nosso estudo com muito carinho, com muita reserva de amor, porque o assunto é palpitante, né? Muitas criaturas estão preocupadas. Esses dias mesmo nós tivemos notícia de alguns lares envolvidos por esse problema muito sério, de pessoas, por falta de objetivo, por razões que muitas vezes desconhecemos, essas pessoas se levam ao tédio de viver, levam ao desânimo, vazio existencial, ainda não acordaram para a alegria de viver, por essa razão justa, porque estamos vivendo. Qual é a razão da vida? Nós muitas vezes ficamos preocupados, né, com a situação em que estamos atravessando, mas nós, espírita, nossa preocupação é trazer para a realidade os conhecimentos espirituais para que as criaturas acordem que a vida não é simplesmente a vida material. A vida se estende, né, por esse mundo afora. E nós precisamos trabalhar, lutar e trabalhar por esse bem, por essa felicidade, por esse carinho que nós devemos ter. Nós, espíritas, podemos considerarmos diferente, porque nós admitimos a imortalidade da alma e valorizamos a vida. Todos nós, conscientes da doutrina espírita, nós valorizamos a vida. Encontramos motivo para alegria. E nesses dias a gente estava conversando com um grupo de amigos e todos satisfeitos, alegres, felizes, a gente se sente também feliz. E a felicidade nos contagia. Até quando encontramos uma pessoa alegre, descontraída com a vida, né? E o prazer de viver não é uma felicidade total, mas é uma felicidade
que passa-se em nossa vida, que motiva a criatura a lutar e trabalhar para manter-se vivo junto com os seus semelhantes. Muitas vezes nós estamos encontrando pessoas de idade que admitem, acima de tudo, que a morte através do suicídio, é uma solução, né? Pessoas de idade, e que não é. É um problema muito sério para quem pensa assim. Porque no passado achava-se que morreu, acabou. Mas para nós, não. Morreu, não acabou. Ninguém consegue conquistar o reino de Deus com esse estado de imperfeição que nós nos encontramos. É muito importante para todos nós acordar através da conscientização da imortalidade da alma. Aí nós encontramos no livro dos Espíritos a observação que nos ajuda a chegar até o assunto com muita dignidade e com muito carinho. Conta que nesse capítulo dessa obra, no capítulo 35 dessa obra do Pensamento de Emmanuel, que nós temos grande confiança e respeito por ele, é a obra de nosso querido Martins Peralva, né? E nós estamos encontrando aqui essa questão 914 do Livro dos Espíritos. Pergunta: tem o espírito direito de dispor de sua vida? A resposta do Livro dos Espíritos: não. Só a Deus consiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Quer dizer, nós contrariamos a lei de Deus. Porque essa lei ela se opera através do livre-arbítrio. Deus nos concede essa graça. E quando nós contrariamos o nosso livre-arbítrio, nós estamos contrariando a lei de Deus, não é isso? Então é preciso que a gente analise bem. E o nosso querido Emmanuel, ele nos fala: guarda, pois, a existência como um dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. É um instrumento. Nós muitas vezes ignoramos, mas é tão importante, né, para todos nós, quando existe um grupo de pessoas alegres, felizes, né, com a nossa presença. É muito importante. E muitas vezes a gente vê pessoas, como lá na nossa casa Vinha de Luz, nós já tivemos pessoas que foi lá visitar e ficou amuado no canto, né? Terminou a reunião, tomou passe e tudo. Teve um rapaz até que a gente entrevistou, e nós entrevistamos, e dias depois ele partiu para o mundo espiritual através do suicídio, que ele não aceitou. Então, essa dificuldade, ela existe, porque é uma questão de concepção, de, como diz os nossos amigos espirituais, que a gente escute meditando, que a gente procura ouvir meditando, analisando o que o outro está conversando a respeito, né? Eu, desde criança, que eu tenho o hábito de prestar atenção quando as pessoas de idade estavam conversando, eu botava as duas mãozinhas para trás e ficava perto. A minha mãe ficava admirada. Eu achava muito lindo a voz da experiência, não é isso? E a gente ficava ouvindo essas lições. Mas tem pessoas que ainda adulto, ainda está alheio. Muitas vezes eu já vi dentro da própria casa espírita, está acontecendo a palestra do orador e a pessoa está com o celular na mão, agora na atualidade, com o celular na mão, usando o celular. Se na hora que terminar a palestra você perguntar, ele não sabe de nada. Quer dizer, não tirou proveito daquilo que estava sendo divulgado, né? Em processo de orientação. Eu sempre falo para todos os meus amigos, irmãos, que a palestra espírita nós devemos fazer para servir de estímulo. Toda palestra, né, servir de estímulo para as pessoas.
Nós que passamos a palestra somos estimulados e quem recebe está sendo estimulado para o bem. Aí cabe, como diz os amigos espirituais, cabe a cada um de nós refletir, que a reflexão é nossa. Se a gente ficar alheio, como muitas pessoas ficam alheio, cochichando o ouvido no outro, se a gente ficar alheio, nós não conseguimos ouvir a lição. Aí voltamos para casa sem aprender. Como eu sempre falo sobre a força viva do nosso pensamento, o atuante, como diz Joana de Ângeles, né? Diz o suicídio, uma das mais terríveis palavras do dicionário humano, né? Pronunciada afunda o chão 7 palmos, como diziam os mais antigos ao referirmos às coisas mais sinistras da vida. É um ato sinistro, né? Da vida. É um ato sinistro, né? Só Deus dispõe o direito da vida por intermédio de suas leis. Lembra-as os introdutores espirituais ao ser ventilado na codificação o assunto, né? Estudaremos o doloroso tema com a esperança de que seja ele um incentivo à vida, por mais difícil mais que mais nos aflige, partindo dos seguintes pontos. Causa frequente do suicídio. A questão A. As causas frequentes do suicídio, quadro geral de situação dos desertores da vida para o plano espiritual e C. Consequência em futuras reencarnações. Quer dizer, esses 3 pontos são de grande importância para todos nós analisar causas, como a gente estava lembrando, é preciso que a gente faça uma reflexão para saber as razões por que e mergulhamos nesse campo, né, de sofrimento. Porque tem pessoas que uns vão a esse campo de sofrimento com medo de uma doença, outros com medo de um fracasso, outros envergonhados com choque moral de uma situação que passou, né? Tem pessoas que têm esse problema, quando em geral a situação se desenha dos desertores da vida, porque é desertar da tarefa. É como se a gente tivesse um compromisso muito grande na Terra e a gente renunciasse, né? Um trabalho, um emprego. Nós tivemos, tem médico, às vezes, que suicida, psiquiatra. Uma vez que abalou a imprensa do Brasil inteiro, lá em Copacabana, um famoso psiquiatra suicidou-se. Aí todo mundo perguntou, mas o psiquiatra? Porque esse homem que é a solução, né, para tirar as pessoas desse campo, ele suicidou-se sim, porque ele, como profissional, ele ensinava, mas não refletia perante a vida dele, né? Nunca aprendeu a lição. Tem pessoas que não passam a lição para os outros, mas não aprendem, né? Consequências em futuras reencarnações. As consequências da futura reencarnação, que é um assunto muito importante. É quando eu estive conversando esse ano, já no início do ano, com uma moça, e eu estava conversando com ela, eu disse a ela que ela estava passando por um drama agora, com tudo que tiver direito e volta para ajudar. Só que quando você sair daqui para o mundo espiritual, através do suicídio, quando você chegar lá, você não vai ter as pessoas. Aí eu estive explicando a razão por quê. Primeiro, pela questão da vibração, da afinidade. As pessoas que se suicidam não encontram com seus parentes imediatamente, porque o campo influenciatório é diferente do que ficou aqui na Terra. Às vezes a pessoa está rica, de boa vontade, é até religioso, mas o que suicidou não é. E a vibração dele cai, se transforma em uma vibração muito negativa e assistência espiritual,
a influência espiritual que ele recebe é também negativa, não é? Então se torna muito difícil. E outra, com relação ao futuro, que você deixou seu compromisso nessa existência, deixou ele pelo meio. Quando você voltar na próxima existência, você tem um compromisso daquela existência e a responsabilidade com o seu passado. A doutrina espírita, no início do nosso estudo de hoje, nós não falamos sobre essa importância. A doutrina explica, porque os nossos irmãos que não admitem, eles não admitem a vida espiritual, mas aqueles que têm condição, através da análise, de entender a vida espiritual, eles sabem que todas essas notícias já foram trazidas do mundo espiritual por irmãos que desencarnou. Como nós lembramos em Martírio do Suicídio, a minha irmã suicidou-se com os filhinhos na linha do trem e voltou para o mundo espiritual, porque o marido era dependente de bebida alcoólica. Ainda hoje mesmo a gente estava tocando um assunto parecido, que a mulher se sacrifica para sustentar o marido, o vício da bebida alcoólica, né? Coitada, chega a um ponto que ela não aguenta mais, aí termina dando cabo à própria existência, né? Mas nós, por falta de conhecimento, ignoramos a razão por que essa criatura está em nossa companhia, ou nós na companhia dele, né? Não é isso? Então acontece justamente, nós tivemos aqui um amigo nosso, aqui perto, que ele levou a vida dele toda desde a infância, dependente de bebida alcoólica. Era alto funcionário da companhia telefônica, tudo, trabalhava, ganhava um bom salário, tinha uma vida, mas todo final de semana, e quando tinha oportunidade, ele estava embriagado. Mas ele, com a ajuda espiritual, ele acordou e hoje ele está regenerado, ele venceu. Quer dizer, se a pessoa for perseverante e tomar como um co-amigo Jesus através da oração, ele se salva, salva a sua vida e diminui o sofrimento. E essa irmã, em memória do suicídio, martíria do suicídio, a nossa irmãzinha foi para o mundo espiritual. Levou muitos anos no mundo espiritual, sofrendo com as três crianças que desencarnaram junto, né? E quando ela está lá um dia, por acréscimo de misericórdia, ela disse para ela mesma que tinha vontade de saber por que sofria tanto. Aí mostraram para ela que ela praticou um ato inconsequente, que o marido que ela tinha fugido dele era uma pessoa muito importante na vida dela, que precisava passar por essa prova e vencer nessa existência com a ajuda dela, não é? Eu já tive várias pessoas conhecidas que nessa existência, nesse século passado, venceram a dependência do vício do álcool, né? Se a pessoa fosse fugir, eu tinha deixado a tarefa pelo meio, não é? Às vezes a pessoa até se suicida. Difícil seria abranger no simples capítulo de um livro problema tão angustioso e sombrio que se tem agravado ultimamente, tem se agravado ultimamente. Essa obra, quando foi editada, já se encontrava agravada essa situação em que nós estamos passando. Ele já considerava agravada a situação, né? Muito difícil, né? Não tem a data aqui da edição dessa obra, mas acredito que esteja com mais ou menos 40, 50 anos. E já se encontrava agravada a situação. As comunidades terrestres elevando as estatísticas mundiais, como nesse ano mesmo já aumentou em torno de 14%
o índice de pessoas suicidas no mundo, agora em 2022, que poderá levar o homem a recorrer ao gesto tão extremo? Que poderá levar? Eis a pergunta inquietante que a mente humana formula em todos os continentes em face da incidência do suicídio em milhares e milhares de lares do mundo. Nos lares humildes, nos lares medianos, em condições, em palácios suntuosos, até gente bem, porque às vezes a pessoa não pensa que é só em pobre, desempregado, não, mas já aconteceram os casos que a pessoa não pode imaginar. Segundo a, as histórias, consta que uma senhora era dona de uma rede de navio, uma frota de navio, e ela entrou para o quarto, solteirona, e ela entrou para o quarto do hotel na Argentina e suicidou-se, dona de uma potência de mais de 70 navios espalhados pelo mundo inteiro. Quer dizer, aí a pessoa faz uma pergunta, por quê? Aqui está dizendo que se ignora o motivo, né? As- Anotaríamos, em tese, as primeiras motivações, crendo que, e, no entanto, que outros estudiosos do assunto possuam adorar novas razões, aduzir novas razões, as quais acrescentaríamos, evidentemente, as por nós relacionadas. Aqui vem a observação do nosso querido Emmanuel. A primeira observação é falta de fé. A segunda, orgulho. Tem pessoas que se sentem orgulhoso, ferido, e não quer dar o braço a torcer à sociedade e se mata para não envergonhar. Esgotamento nervoso, falta de perseverança, e a pessoa se esgota, não tem mais espaço. Cria tédio, né, de vida. Loucura, processo de desequilíbrio mental, deixa a vida se chafurdar através de processos obsessivos, né? E termina arrastando a esse verdadeiro desastre, né? Tédio da vida, tédio é a pessoa que não tem razão. Para que viver? Eu já assisti pessoas dentro de casa não ter motivo para viver. Às vezes eu não faço comida passando necessidade, porque eu não faço comida porque não vejo a razão para almoçar. Não tem coragem, tem tédio de estar dentro de casa. Não, se pudesse, às vezes, tem até salário, como eu estava mostrando, que não tem nível social. Podia pegar uma condução, ir à praia, chegar lá, ficar na beira da praia, sentado, descansado, que a gente sempre estimula as pessoas não ir à depressão nem ao tédio. Eu estou desanimado, estou cansado, levo a vida toda dormindo. E quando a pessoa cobra, a pessoa ainda se aborrece, e não quer refletir, né? Molestas consideráveis incuráveis. Pessoas que têm medo de câncer que se pela. E às vezes outras que vivem 30, 40 anos com câncer, não é? Pessoas, já vi pessoas dilaceradas de rancenismo. Teve uma época que eu encontrava 100 pessoas que iam para o hospital receber um tratamento, eu não sei qual era a razão, no Hospital Menino de Jesus, lá em Vila Isabel. E eu encontrava sempre pessoas com rancenismo na rua. A pessoa só os tocos do braço, outros sem os pés, no carrinho. Quer dizer, e a pessoa alegre e sorridente, né? E aí tem outros que têm medo, porque o importante nosso é viver, não é viver uma beleza. Nós, nesse domingo, lá na nossa casa, eu fui fazer o estudo, né? E quando nós chegamos lá, foi uma festa, foi uma alegria, né? Do começo ao fim. Eu tive que fazer uma entrevista lá com o rapaz, mas quando eu terminei de fazer a entrevista, o pessoal já tinha ido todos embora. Mas era uma festa só, uma alegria só.
e a gente se sente feliz. Você quer ir à casa espírita, como eu vou na casa de Miguel, enquanto aquela receptividade, né? A gente encontra essa felicidade. E tem pessoas que têm medo de doença, indução de terceiros encarnados ou desencarnados. Essa indução de terceiros, existem pessoas que a gente às vezes chega perto e eles, em vez de estimular a sua felicidade, eles desanimam. Existe muita gente assim. Ah, eu tive uma pessoa muito amiga que ela estava depressiva, a ponto de querer acabar com a vida, porque a criança, a filha dela, estava com problema de saúde. Aí ela chegou perto da vizinha, antes dela entrar nesse sintoma, ela chegou perto da vizinha e falou: Minha filha está com uma doença na orelha. E eu já fui ao médico, o médico não deu um diagnóstico, né, certo para saber o que era. Eu estou muito triste. Mas Maceió, que é uma pessoa muito amiga, disse para mim que não tem nada grave. Ela leve o pensamento a Deus, confie mais de cabeça erguida, que não existe nada grave. Isso é uma feridinha qualquer que aconteceu. Aí ela foi toda feliz conversar com a vizinha. Aí a vizinha falou com ela com toda alegria, disse, não, você está enganada. Maceió tem filhos? Não. Tem família? Não. Ele fez isso para te animar. Tua filha está cancerosa. Tua filha está cancerosa. Esse câncer na orelha vai acabar com a vida da tua filha em pouco tempo. Ela foi parar lá na Urca, naquele hospital psiquiátrico, porque esse foi o estímulo que a pessoa deu. Aqui na nossa lição de hoje está mostrando terceiros encarnados ou desencarnados. Pode ser também por influência negativa de espíritos que querem nos arrastar ao suicídio. Se a pessoa não perdoar, não compreender por interesses de qualquer natureza, às vezes até por interesses materiais, né? Acreditamos firmemente na falta de fé, que é o primeiro item. Respondeu quase na totalidade do suicídio. A falta de fé é aquela pessoa que não tem confiança nele e no futuro, né? Tem pessoas que não têm. Quem não tem confiança em si nem no futuro, esquece de um sentimento que chama-se de perseverança, né? E a perseverança é tudo. Eu sempre falo, eu dou a minha lição, pode ser que muita gente não goste, mas eu sempre fui perseverante, sempre fui. Às vezes a pessoa podia estar numa situação muito difícil, mas a gente acreditar no futuro é importante, né? Uma certa vez eu passei por uma situação que até hoje eu lembro, que a gente ia armar uma rede para dormir no mato, no meio da capoeirão. E os companheiros tinham medo porque tinha uma pousada de corujas perto. Você vai dormir ali, as corujas de noite vão vir arrancar seus olhos, né? Mas eu não acreditava. Eu era perseverante, eu tinha confiança em Deus. Coruja nenhuma ia atingir, né? E não atingiu, né? Se eu fosse me levar por isso. Mas tem pessoas que estimulam a falta de credibilidade. A fé é alimento espiritual que fortalece a alma, põe em condições. A fé é preciso também que haja razão para viver, né? Porque eu vivo, qual é a razão do meu viver? O que é que a vida me espera, né? Tem pessoas que não acreditam que podem ter um futuro feliz. O que é que a vida vai fazer para você chegar até o ponto de se tornar assim, um grande empresário e sustentar centenas ou milhares de empregados, né? Através da sua perseverança, né? A fé é mãe extremosa da prece. Quando a gente ora, a gente é tocada pela uma vibração diferente.
E essa vibração diferente acorda a criatura para o bem, para o amor, para a luz, né? Quem ora com fé tem entendimento aclarado e o coração fortalecido. Ele que, segundo Emmanuel, quando a dor nos entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-nos a serenidade e a alegria. Sempre volta, como eu sempre gosto de falar, que quando nós colocamos uma vela acesa perto de nós, a primeira pessoa que vai ser iluminada por essa pequena vela somos nós, não é isso? Primeira pessoa. Então, a oração é semelhante a uma vela, tudo parece escuridão e derrota irremediável, introduzindo-nos no desânimo e a inflamando no desespero. Todavia, se acendemos o coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança, ligamos-nos ao ser, a Deus. Quando a gente abre essa comporta do nosso comporta do sentimento, por mais difícil que seja, não devemos esperar chegar no mundo espiritual para a gente identificar essa luminosidade. Nós devemos procurar ser iluminados enquanto estamos aqui na Terra. Tem pessoas que estão passando por uma situação muito difícil, mas quando chega uma pessoa boa na vida dele, né, acorda os horizontes, né? E nós precisamos, acima de tudo, ser essa luz. Analisando as demais causas, observamos, todas elas tiveram por germe aqui e alures na terra, no outro mundo, nessa ou encarnações pretéritas, a ausência da fé. A ausência da fé é que mantém essa perseverança, esse carinho, esse amor, essa luz. O orgulho ferido também é falta de fé. Quando a gente é orgulhoso se sente. Tem pessoas que é tão orgulhoso que não dá confiança nem à justiça divina. Acha que eu vou. Um dia eu falei com a pessoa, eu disse, vamos elevar o nosso pensamento a Deus com sinceridade, que o nosso pensamento imuniza contra a virose dessa doença que bateu aí, né? A pessoa deu a gargalhada, debochando de mim, porque não aceitou de maneira nenhuma que isso poderia acontecer. Pensa que religião é uma coisa de igreja, vai misturar a igreja com pandemia, mas é na igreja que a gente vai se encontrar com Deus, não é? Lá foi criada para isso, a igreja, né? O orgulho, o esgotamento nervoso, a pessoa que se esgota também passa por situação muito difícil, difícil mesmo, né? A loucura, por sua vez, responder por elevado número de deserção do mundo, o chamado tédio da vida, tá? Entediado de viver, não quero mais viver, vou dar cabo à minha existência, né? Se torna muito difícil. O chamado tédio. Quantas certas formas foram deixadas de suicídio se referindo ao cansaço? E outra coisa também, se na última instância nós tivemos uma tia, esposa do meu irmão, do meu pai. Ele foi para a roça trabalhar e ela ficou em casa cuidando do almoço para os trabalhadores. E ela tentou suicídio. E quando ela tentou suicídio, ela lembrou-se de Deus. Na hora que ela lembrou de Deus, que ela olhou para baixo, aonde ela estava, antes de puxar o nó da corda, ela viu que ali debaixo tinha um buraco tão fundo que não tinha fim. E se ela caísse, ela morria. Mas o objetivo dela era realmente morrer. Mas na hora que ela lembrou-se de Deus, foi apresentado isso como uma solução para que ela tivesse medo do que ia acontecer. Esse buraco negro debaixo dos pés.
e ela se arrependeu e desceu antes de chutar o banco. E nós notamos que a presença de Deus em nossa vida, que se representa fé, é muito importante para todos nós. Há muita gente que existe apenas, há muita gente, muita fé que existe apenas nos lábios. Como muitas vezes a gente fala com a pessoa, por que é que você não ora? Eu oro, mas a minha vida continua em inferno. Por que não está com o coração aluviado? Porque não procura arranjar um jeito de dilatar. Eu continuo, eu tenho lutado, pedido a Deus, pedido ajuda a todo mundo, até o Senhor. As pessoas me falam, mas não tem solução, cada vez mais está pior. Por que está pior? Porque você não está. Esse domingo, quando eu estava fazendo o estudo, eu estava falando. Uma pessoa que está dentro da casa espírita cultivar depressão é um desastre, gente. A pessoa está 10, 12, 15 anos dentro da casa espírita e ainda alimentar, cultivar depressão, desânimo, falta de coragem, é um desastre, mas não podemos ignorar. Está no grau de evolução de cada um, né? Você ainda não quis despertar para esse bem, então a gente toca o barco como for. Essa lição é muito importante para todos nós, né? Segundo tipo de suicídio direto ou indireto, surge também a distonia, né? O suicídio indireto é aquele que a pessoa, às vezes, toma excesso de remédio para curar a doença, termina acabando com a vida. Ou se envereda pelo caminho de uma dependência de droga, bebida alcoólica, alimentação, qualquer coisa, né? E leva a gente a esse fracasso da vida, né? E a pessoa sem querer, querendo, né? Em vista da teimosia, nós hoje estava lembrando um companheiro nosso espírita, que ele tinha prazer em se alimentar, alimentar com fartura, sabe? Com ganância, e ele não recebeu orientação espiritual, recebeu orientação do médico e se alimentou errado. Quando se alimentou errado, 3 dias depois estava indo para o cemitério. Quer dizer, é tipo um suicídio. O suicídio, longe de ser porta para a salvação, é um sóbrio pórtico de imaginações e intermináveis de tortura, porque aumenta cada vez mais. O nosso querido Gerson Simões Monteiro tem um nosso grande amigo, que conhecemos pessoalmente. Gerson Simões Monteiro tem suicídio e suas consequências, né? Nosso irmão Gerson Simões Monteiro, né? E aqui as pessoas que tiver dificuldade de comprar uma dessas obras muito cara, tem esse livreto do nosso querido que conta vários relatos, né, de várias pessoas que se enveredaram por esse caminho. Tem no nosso querido livro, que faz parte da codificação, nós temos uma coletânea de estudos a respeito do suicídio. Tem o suicídio da Samaritana, tem o pai e o conscrito, tem Francisco Simão, mãe e filhos, duplo suicídio por amor e por dever, Luiz a, Luiz a transportadora de botinas, um ateu, Feliciano e Antônio Eberi. Esses são os suicidas que narra aqui em Memória do Suicídio, do livro Céu e Inferno, né? E nós encontramos também, lá no final desse livro, também a história do nosso companheiro José, o cego, que também suicidou-se ainda por questão de recusar vivenciar o compromisso que ele assumiu na vida espiritual. Quando ele reencarnou, ele se comprometeu, porque até isso é interessante a gente ouvir. Ele se comprometeu com passar por uma prova muito difícil. E quando ele chegou aqui, ele não passou. Suicidou-se.
Aí ele continuou a luta, trabalhando, lutando, trabalhando para que acontecesse essa infelicidade na vida dele, e ele sofreu mais. No último capítulo do livro Céu e Inferno tem essa narrativa, né? Aí ele pediu para vir do mesmo jeito, cego, mudo e surdo, e vencer. Nós tivemos também que, por poucas palavras, por poucos assuntos, a gente desperta no mundo espiritual. Não é preciso muito. Eu deixo isso como um estímulo para as pessoas sair desse miasma, né? Um companheiro nosso, um antigo professor da escola militar, ele foi fazer uma palestra numa casa espírita que tinha na mediação da Lapa, no Rio de Janeiro, lá no centro da cidade. E ele estava chovendo muito, ele já chegou quase atrasado na reunião. Aí ele chegou na reunião, entrou e fez a palestra. Quando terminou a palestra, a maioria das pessoas foram lá, era uma data festiva, abraçaram ele e tudo, todos foram embora, mas o senhor ficou perto da porta, todo molhado. Aí ficou perto da porta e ele perguntou: eu posso conversar com o senhor? Ele disse: pode, meu filho. O que é que você quer conversar? Eu quero lhe dar um abraço, porque eu saí disposto a me suicidar e o tema da palestra foi sobre suicídio. O senhor me deu uma orientação tão importante que eu estou emocionado, me comoveu. Eu nunca pude imaginar que eu fosse assistir uma reunião tão importante na minha vida como essa que aconteci na noite de hoje. Abraçou ele com toda gratidão. Às vezes, poucas palavras. Eu acredito que essa moça que me apareceu lá do Correia, que ela tenha recebido a lição. Eu disse a ela, quando nós chegamos no mundo espiritual, nós olhamos em volta de nós e descobrimos que a gente era feliz e não sabia. Que às vezes tem pessoas muito queridas. Agora tem uma que a irmã desencarnou e e a filha está querendo desencarnar para se juntar-se com a mãe no mundo espiritual. Aí veio conversar comigo, eu disse não, não vai se juntar, porque suicídio não se junta com ninguém, fica sozinho, isolado, por causa da vibração negativa. Aí não sei se a pessoa tomou a decisão, eu tenho orado, pedindo força a Deus por ela. Então, nós encontramos também no rumo da felicidade o suicídio e a loucura, como nós já conversamos a respeito, né? Que a loucura nos leva também ao suicídio, e tem aqueles que gostam muito de ler, tem um capítulo rico no livro Após a Tempestade, também, que toca assim no sofrimento, né? Temendo o sofrimento, o suicida impõe-se a maior soma de aflição no pressuposto de que o ato de cobardia encetado seria sancionado pelo apagar da consciência, pelo sono do nada. Quer dizer, as pessoas que tomam essa decisão não acreditam em vida espiritual. Considerações finais. Fazer a prece, né? Então, nós estamos aí, meus irmãos, deixando esse estímulo que não vale a pena, porque quem desencarna através do suicídio transfere o sofrimento da matéria, do que nós estamos vivendo aqui, e amplia pela falta de recurso que nós temos no mundo espiritual para resolver o problema. Muitos companheiros, quando chegam no mundo espiritual, se sentem envergonhados e têm vontade de morrer. Muitos têm vontade de morrer, mas como já se encontram no mundo espiritual, não tem solução. Aí dobra o sofrimento, o transtorno. Muito sofrimento, muita dor. Nós estamos terminando o nosso estudo da noite de hoje. Pedimos a Deus, com todo amor, com todo carinho, que todos que assistiram e ouçam essa nossa explanação a respeito do suicídio, acorde e conscientiza a todos
sobre a beleza da vida. Viver é a coisa mais linda que existe em nossa vida. Muito obrigado. Um abraço para todos da BBM, para todos dessa casa de oração. Que todos sejam felizes e amparados pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse instante, estamos encerrando o nosso estudo, agradecidos como estamos pela consideração e respeito. Pedimos a Deus, vamos orar. Pedimos ao nosso Pai Celestial que nos abençoe, nos ilumine, nos proteja sempre por toda a nossa vida. Que nesse momento de gratidão, de amor a Deus, sejamos dignos, Senhor, tenhamos sido dignos, Senhor, de ter espalhado esse estímulo, essa ajuda espiritual para esses corações que passam por essas provas tão difíceis. Jesus, ajuda-nos a abrir os corações para o bem, para a fé, para a imortalidade da alma. A morte não existe. Todos nós que estamos aqui estamos vivendo para a eternidade dos nossos sonhos, dos nossos passos. Ninguém pode progredir cometendo suicídio. Todos nós que cometemos esse desastre em nossa vida, nós atravancamos o progresso de nossa alma no caminho do bem, perdemos a direção e o apoio espiritual daqueles que muitas vezes estavam do nosso lado nos ajudando. Vamos abrir as portas do nosso coração sempre para o bem, para o amor e para a luz. E nessa noite, coberta de luz, de amor e de bondade, esse nosso estudo ilumine a todos por esse mundo afora. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim seja.